Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, precisamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai por nos ofertar constantemente oportunidades para conhecermos a verdade. A verdade que Jesus veio nos apresentar há 2000 anos atrás e que continua viva aqui entre nós. Agradecer a este Pai por todas as oportunidades que, minuto a minuto, dia a dia, Ele coloca na nossa trajetória para realizarmos o processo que é individual e intransferível, processo de iluminação espiritual, que eu não posso realizar por você, que você não pode realizar por mim, mas sem sombra de dúvida que trabalhando conjuntamente, este processo se torna mais fácil. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como mais uma oportunidade para refletirmos acerca destes ensinamentos. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo para as nossas reflexões neste momento é o capítulo de número 22. Capítulo 22, que tem como título Alegação Justa. E vamos aproveitar também este momento que aqui nos encontramos congregados, mesmo à distância, mas aqui congregados, reunidos neste ambiente virtual, para orarmos. Orarmos por todos aqueles que estão pedindo orações, que estão em necessidades maiores do que nós mesmos, sem sombra de dúvida que todos nós precisamos, assim como a nossa irmã Marilza Carvalho, que está aqui conosco pedindo oração para ela e para outras pessoas, sem sombra de dúvida, que também se encontram em necessidades, que possamos fazer aqui neste momento uma verdadeira corrente magnética em benefício de muitas pessoas e de nós mesmos e de nós mesmas. Então aqui nos encontramos para isto, para nos esclarecermos e também para o nosso tratamento espiritual. Então, antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos, faremos leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 155, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Então aqui Pastorino já começa nos chamando a atenção sobre aquele nosso comportamento que precisa ser constante de não humilharmos nenhuma criatura. E aí ele acrescenta que os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Então, os erros que nós observamos nas pessoas, elas cometendo estes erros hoje, amanhã poderemos ser nós, na mesma situação daquela pessoa,
cometendo os mesmos equívocos. E aí ele acrescenta: não julgue, não se julgue inatingível nem infalível. Então você, eu, não podemos nos colocar naquela condição de inatingível e também na condição de infalíveis. Sim, nós podemos ser atingidos, sim, por qualquer mazela que atinge outra criatura, e da mesma forma que também nós falhamos, não somos infalíveis. E ainda ele diz: todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los se errarem. Então, tratemos as outras criaturas com tolerância e auxiliemos estas criaturas que erraram a se reerguê-las, porque amanhã seremos nós que estaremos naquelas condições de necessidades de um braço forte, de um braço amigo, para nos auxiliar no nosso reerguimento. E ainda ele diz: a perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Então a perfeição, conforme nos disse Jesus, conforme também nos diz lá no antigo Eclesiastes acerca da felicidade que ainda não é deste mundo, a perfeição ainda não é deste mundo e não podemos exigir perfeição dos outros, perfeição que nós ainda não alcançamos. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E vamos aqui iniciar as reflexões com Humberto de Campos, no livro Luz Acima e Chico Xavier, capítulo 22, Alegação Justa, em que Humberto de Campos começa nos dizendo da seguinte maneira: que o grande orientador espiritual, aqui ele faz uma belíssima narrativa de esclarecimento, que o grande orientador espiritual, de palestra com alguns amigos, enunciava expressivas considerações. Então, um grande orientador espiritual, reunido com alguns amigos no plano espiritual, aqui ele traz para nós, através das anotações de Humberto de Campos, expressivas considerações acerca do nosso comportamento, em especial quando nos encontramos aqui encarnados. Então aqui ele diz: como vocês todos sabem, alegou o justiceiro, os companheiros encarnados. Então ele diz: como todos vocês sabem, os companheiros encarnados, desde tempos imemoriais, vem à nossa esfera à procura de modelos para as atividades na crosta do mundo. Então aqui este orientador começa nos falando, através da narrativa de Humberto de Campos, que desde quando existe ser humano na face da Terra, desde quando a Terra começou a ser povoada por seres humanos, nós recorremos ao plano espiritual à procura de modelos para a nossa atividade aqui na crosta terrestre. E aí ele diz na sequência que a massa preguiçosa, então aqui ele classifica a maioria de nós, a massa, a grande multidão de seres humanos aqui na face da Terra, ainda na condição de preguiçosos. A massa preguiçosa, exclusivamente interessada no câmbio das emoções físicas, jamais se moveu nesse sentido, porque recebe, sem discutir, as medidas que lhes são impostas. Então aqui ele fala que a grande massa das pessoas, dos seres humanos encarnados aqui na Terra, não estão preocupados em buscar no plano espiritual esclarecimentos para a sua melhoria. Nós, a maioria de nós, estamos preocupados com as emoções físicas. E aí ele acrescenta: todavia, os homens ativos e inteligentes, então aqui uma parte da humanidade que ele classifica aqui como pessoas ativas e inteligentes, sempre que podem,
sempre que podem, largam envoltórios pesados e reclamam-nos a colaboração. Então aqui ele diz que parte da humanidade, nessa condição de pessoas inteligentes, seres inteligentes, verdadeiramente ativos, procuram sempre que podem, durante o sono do corpo físico, procuram o plano espiritual, reclamando colaboração, estudam-nos os serviços quando lhes é possível e examinam-nos os institutos evolutivos. Então, esses seres inteligentes, essas pessoas já inteligentes aqui na Terra, ativas e laboriosas, procuram sempre o plano espiritual, não em busca de emoções físicas, não em busca de que o plano espiritual resolva os seus problemas, mas estudar como é o comportamento no plano espiritual, examinar esses comportamentos. E aí ela acrescenta, aliás, possuímos instruções especiais para facilitar-lhes semelhante acesso, tanto quanto somos autorizados a subir mais além, buscando a inspiração de nossos maiores. Então aqui ele fala que no plano espiritual, não tão elevado, onde este instrutor se encontra, conforme Humberto de Campos nos fala, eles têm orientações para auxiliar quem se encontra no corpo físico, facilitar semelhante acesso ao plano espiritual, e ainda eles buscam nos planos mais altos orientações, inspirações para melhor nos instruir quando ainda nos encontramos no corpo físico. E aí ele acrescenta, revelando infinita benevolência, diz Humberto de Campos, que aquele instrutor, revelando infinita benevolência no olhar, fez longa pausa e prosseguiu. Então o instrutor prosseguiu na orientação, dizendo, e Humberto de Campos anotando para trazer para nós, através de Chico Xavier, que ministros da fé, aqui no plano físico, ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas, condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, sequiosos de renovação em benefício dos contemporâneos, toda vez que se mostram à altura dos títulos de que são detentores, apressam-se em granjear-nos o concurso espiritual. Então aqui ele lembra de ministros da fé, administradores da coisa pública, cientistas, artistas, condutores do pensamento humano, quando eles verdadeiramente estão à altura da posição que ocupam, eles buscam orientação, auxílio no plano espiritual, para que eles possam melhor realizar as suas tarefas aqui na Terra, seja na condição de ministro da fé, seja na condição de administrador público, seja na condição de cientista, de artista, de condutor dos pensamentos da humanidade. E aí ele diz, nem sempre sabem o que desejam, e somos compelidos a agir com eles à moda dos professores de primeiras letras nos jardins de infância. Então aqui ele lembra que mesmo estas pessoas esclarecidas na condição de ministros da fé, administradores públicos, cientistas e artistas, nem sempre quando procuram o plano espiritual, eles sabem o que realmente querem, eles sabem realmente o que estão precisando. E aí, os trabalhadores do plano espiritual agem naquela condição de professores de primeiras letras nos jardins da infância. Ou seja, pegam eles pela mão, ou pega na mão deles, simbolicamente falando, para os orientar. E aí ele acrescenta que suportamos-lhes os impulsos intempestivos sem dar-lhes tabefes, e
determinamos horas adequadas para as lições. Então aqui ele fala que eles no plano espiritual agem constantemente com muita benevolência, com muita paciência, com muita serenidade para com todos nós que os procuramos com realmente boa vontade para aprendermos. Aqui ele fala no sentido simbólico que eles não agem de forma intempestiva, não nos dá nenhum tabefe, mas agem com tranquilidade. E ainda diz, logo que se afastam do corpo em desligamento provisório pela influência do sono, congregamos os mais aptos ao progresso intelectual no serviço de preparação desejável. Então aqui este instrutor, através de Humberto de Campos, ele nos traz esclarecimentos acerca das nossas atividades quando nós estamos dormindo no corpo físico. É por isto que os espíritos amigos constantemente nos orientam para que quando nós formos dormir, nós dormirmos de forma tranquila, de forma serena, após uma prece, após uma meditação, uma leitura edificante, para que possamos ofertar condições a estes trabalhadores do plano espiritual que virão até os nossos lares para nos conduzir para estes ambientes, para estas salas de aula no plano espiritual, para que eles, na condição de professores ali do jardim de infância, possam nos orientar neste serviço de preparação desejável. Então é por isso que precisamos fazer a nossa parte. É por isso que precisamos estudar constantemente para que tenhamos condições de oferecer uma mente mais aberta para que eles possam agir na nossa vida. E aí ele diz ainda que usualmente descobrem inúmeras dificuldades para compreender-nos, apontando contínuos obstáculos a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Então aqui ele lembra que nós, quando somos levados para estas salas de aulas no plano espiritual, temos uma dificuldade enorme. Ali na condição de infantis, no jardim da infância, uma dificuldade enorme de entender as lições que nos são ministradas no plano espiritual. E aí ele diz ainda na sequência da seguinte maneira: após nós descobrirmos acerca destes obstáculos em relação a gravar isto na nossa memória, que muitos de nós recebemos colaboração do plano espiritual durante muitos anos. Então aqui ele diz que muitos recebem colaboração nossa, ou seja, do plano espiritual, durante 20, 30, 50 anos. 20, 30, 50 anos. Então são cursos, são treinamentos que são muito mais amplos do que um curso que nós fazemos para uma profissão aqui na Terra, que via de regra ali na universidade dura 3, 4, 8, 10 anos, ou um curso profissionalizante de curta duração. Então esses cursos no plano espiritual, este auxílio que nós recebemos do plano espiritual, dependendo das atividades que nós viemos aqui para a Terra com o compromisso de realizar, nós recebemos este auxílio, esta assistência, esta orientação, estas aulas destes instrutores espirituais durante toda a nossa passagem aqui pelo corpo físico, conforme ele nos diz aqui, 20, 30, 50 anos, e acabam. E aí, isso que é pior, segundo ele, a maioria de nós acabamos surpreendidos pela morte sem cumprirmos um só item das cumpridas promessas que nós hipotecamos no plano espiritual, ou seja, compromissos que nós assumimos no plano espiritual.
recebemos, conforme ele diz aqui, a assistência, a orientação, quase que nos carregam no colo, nos pegam pela mão para nos orientarem durante 20, 30, 50 anos. E aí ele diz que a maioria acabam surpreendidos pela morte, sem cumprirmos um só item das cumpridas promessas que nós realizamos no plano e com o plano espiritual. E ainda ele diz, alguns, são apenas alguns, contudo, bem intencionados e persistentes, atravessam obstáculos, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e nos fixam os ensinamentos, convertendo-se em vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis na crosta planetária. Então aqui ele fala que, felizmente, será que algum de nós está no meio destes alguns? Porque ele diz que a maioria são auxiliados nesta condição de trabalhadores, vieram para cá na condição de trabalhadores, assumiram compromissos e são auxiliados, amparados, assistidos durante meio século ou mais e acabam não realizando nada das tarefas que assumiram compromissos, mas alguns, contudo, bem intencionados e persistentes, atravessam obstáculos enormes, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e fixam os ensinamentos do plano espiritual, convertendo-se em verdadeiros trabalhadores, convertendo-se em verdadeiros vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis aqui na crosta planetária. Ainda bem que alguns realizam estas tarefas, porque são estes exemplos, são estes modelos, são estes guias para a humanidade, mostrando a todos nós o caminho a ser percorrido, assim como Jesus fez. E aí ele acrescenta, tornam-se estes alguns que realmente se esforçam e realizam as suas tarefas, cumprem as suas missões, tornam-se, via de regra, combatidos pelos irmãos ociosos. Aqueles que não querem trabalhar ainda combatem. Criticam aqueles que querem e estão trabalhando, porque os indolentes, ou seja, os preguiçosos, hostilizam os servidores leais. Então, aqueles preguiçosos que ele falou anteriormente, que a maioria são preguiçosos, então os preguiçosos hostilizam os servidores leais em todas as épocas. Muitos desses amigos perseverantes acabam martirizados, conforme aconteceu ao próprio Cristo, nosso Senhor. Todavia, chega a ocasião em que as ideias deles se fazem louvadas e aproveitadas. Então aqui ele cita, ele lembra o exemplo de Jesus, que mesmo naquela época da sua crucificação, séculos depois, também não era bem entendido, mas ele diz que, todavia, chega a ocasião em que as ideias, os ensinamentos desses vanguardeiros, desses modelos para a humanidade, guia e modelo para a humanidade, acaba sendo aproveitada, as ideias aproveitadas por aqueles que se encontram na Terra na atualidade. Sem sombra de dúvida que hoje nós nos encontramos aproveitando os ensinamentos de Jesus, aprendendo com Jesus, aprendendo com aqueles que vieram juntos com ele na condição de seus discípulos, que foram os primeiros semeadores. Nós estamos aprendendo com aqueles que vieram após Jesus, nós estamos aprendendo com aqueles que estão na atualidade na terra, que continuam o trabalho da semeadura. E aí ele diz na sequência ainda, carreiam daqui para a terra, ou seja, trazem do plano espiritual para a terra, todas as migalhas de luz que podem arquivar no campo mental, medianamente evoluído, como ocorre às abelhas operosas que transportam para a colmeia a quantidade de essência segundo a capacidade que lhes é própria.
Então ele fala que nestas reuniões do plano espiritual, estas mentes mais evoluídas arquivam e trazem para a Terra esclarecimentos. E aí ele diz, é assim que observando-nos os códigos de direito por lá fizeram leis de acordo com as suas inclinações pessoais, instituições essas que vão progredindo gradativamente na direção da justiça universal. Então aqui ele lembra que ao longo da nossa trajetória, nestas reuniões do plano espiritual, aqueles espíritos mais esclarecidos, encarnados aqui no planeta Terra, foram trazendo, foram carreando do plano espiritual estas orientações, foram criando códigos de direito, foram criando instituições, foram, neste caso, caminhando rumo à justiça universal. E assim é a nossa caminhada. Aqueles mais esclarecidos orientando aqueles que ainda não alcançaram esta condição de esclarecimento. E ainda ele diz que esses bandeirantes, ou seja, aqueles alguns que realmente trabalharam e que continuam trabalhando, que ele classifica aqui como sendo aqueles bandeirantes, como aconteceu aqui no Brasil, aqueles desbravadores. Então aqui ele classifica aqueles trabalhadores perseverantes na condição de bandeirantes do idealismo, assim como aconteceu aqui no Brasil, aqueles desbravadores da época do Brasil colonial, quando o Brasil estava iniciando o seu caminhar com as próprias pernas, aqueles bandeirantes que saíram pelos sertões do Brasil, desbravando, e também instalando, criando vilas, vilarejos que hoje são cidades. E aí ele diz que esses bandeirantes do idealismo superior, em moldes idênticos, ergueram templos religiosos, aprimoraram a ciência, iluminaram a filosofia, instalaram a indústria e aperfeiçoaram o comércio. Tudo isto trazendo estas informações, carreando estas informações, estas orientações do plano espiritual. Então eles são esses bandeirantes do idealismo que instalaram aqui na Terra templos religiosos, aprimoraram a nossa ciência, a nossa filosofia, instalaram aqui na Terra as indústrias, aperfeiçoaram o comércio. De quando em quando, aqui ele lembra que infelizmente, de quando em quando, as massas recordam a animalidade primitiva e regride nos impulsos, abrem-se os gênios satânicos da destruição e atiram-se umas contra as outras, através de embates sanguinolentos, mas, dominadas pelos homens superiores que nos visitam, acabam sempre por guardar as suas armas, reconstruindo as cidades, recompondo a economia e reajustando raciocínios atraídos novamente para os nossos círculos de ação. Então aqui ele fala que mesmo desenvolvendo a nossa inteligência e recebendo toda essa assistência do plano espiritual, de quando em quando nós nos desequilibramos e voltamos àquela condição de animalidade primitiva, regredimos os nossos impulsos e aí, é lógico, nós criamos grandes combates sanguinolentos, guerras sanguinolentas aqui na Terra, mas felizmente, aqueles espíritos equilibrados, encarnados e desencarnados, entram em ação mais uma vez para buscar o reequilíbrio dessas criaturas, fazendo com que elas guardem as suas armas e aí voltam para reconstruir as cidades, recompondo a economia, reajustando o raciocínio. E aí ainda ela acrescenta, entre mentes, os vanguardeiros do progresso, estes espíritos verdadeiramente trabalhadores, à luz do Evangelho de Jesus, estes espíritos vanguardeiros do progresso,
se reúnem por intermédio de acordos e conferência para novos juramentos a Deus, exaltando os mais elevados símbolos da dignidade humana e buscando-nos incessantemente os serviços. Raros, aí ele diz que infelizmente, nestas situações, raros perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição. Então aqui ele diz que mesmo essas criaturas evoluídas, que recebem estas intuições do plano espiritual para reorganizar a bagunça aqui na Terra, raras dessas criaturas perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição, e a maioria costuma classificar de fantasia a nossa colaboração. Então aqui ele lembra que a maioria de nós que nos encontramos aqui na Terra, nas palavras deste espírito amigo, deste instrutor do plano espiritual, ainda classificamos como fantasia a colaboração do plano invisível. Então, em muitas situações, não estranhe você que aqui se encontra refletindo conosco acerca desses ensinamentos, se você falar para alguém sobre esta colaboração do plano espiritual que nós recebemos, não estranhe se ele te chamar ou ela te chamar de louco ou de louca, que você está fantasiando, que você está fascinada pela sua religião, porque conforme ele diz aqui, que a maioria costuma classificar estas intuições recebidas do plano espiritual como fantasia, que não existe colaboração do plano espiritual. Mas nós sabemos, eu particularmente tenho certeza, não duvido de forma alguma, que somos conduzidos por estes irmãos valorosos do plano espiritual. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Fernanda Oliveira, a professora Fernanda, que aqui se encontra conosco também. Seja bem-vinda a este grupo de estudo, de reflexões. Então aqui Humberto de Campos acrescenta que aquele orientador, aquele elucidador, fixou significativa expressão fisionômica e ainda disse: colocavam-nos antigamente na galeria dos deuses. Então aqui ele lembra lá de muitos anos, muitos séculos, muitos milênios atrás, que estes colaboradores do plano espiritual eram todos classificados, eram todos colocados na galeria dos deuses e éramos conhecidos por musas. E aí ele acrescenta que a verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Então aqui ele diz que a verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, existem estes trabalhadores do plano espiritual que estão constantemente copiando informações, mandando informações aqui para a Terra e que são copiadas aqui na Terra, e muitos de nós colocamos como sendo ideias nossas, que eu sou um gênio, que o fulano, que a fulana é um verdadeiro gênio, mas que na verdade são orientações recebidas do plano espiritual. E ainda ele diz que jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Admiram-nos as torres luminosas e constroem edifícios escuros, a que chamam arranha-céus. Então ele diz que dificilmente nós aqui na Terra copiamos o plano espiritual de forma correta, de forma conveniente, porque tudo aqui na Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Mas conforme ele dirá na sequência, muitos ainda acreditam que o plano espiritual é que é uma cópia aqui da Terra, que a perfeição está aqui e que os espíritos do plano espiritual copiam aqui da Terra para o plano espiritual. Então aqui ele cita o exemplo de edifícios, que no plano espiritual existem edifícios luminosos, mas que aqui na Terra nós construímos arranha-céus
escuros. E ainda ele diz, observam-nos os caminhos floridos. E no livro Nosso Lar, André Luiz relata caminhos floridos, atapetados que existem em nosso lar. Então aqui ele diz que nós observamos no plano espiritual os caminhos floridos e brilhantes e traçamos duros leitos de pedras aqui no chão a fim de cuidarmos da fraternidade. Contemplam-nos a utilidade de graciosas e leves e improvisam máquinas pesadas. Então ele fala que nós contemplamos máquinas graciosas e leves no plano espiritual, no entanto, nós fabricamos aqui na Terra máquinas pesadas que, queimando combustível, trazem poluição mal cheirosa e ameaça a saúde, a vida corporal a todos nós que aqui nos encontramos, estas máquinas que poluem bastante. Ainda ele diz que semelhante situação, porém, é justificável. Então ele diz que tudo isso, estas cópias imperfeitas e que nos prejudicam aqui na Terra em muitas situações, é perfeitamente justificável. E aí ele diz que o escultor poderá guardar maravilhosa ideação, ou seja, maravilhosa ideia, mas para exteriorizar a sua ideia, ele dependerá do material acessível às suas mãos. E convenhamos que a condensação de fluidos da crosta da Terra se caracteriza por aflitiva dureza. Então aqui ele fala que o artista, o escultor, ele vai fazer a escultura de acordo com o material que ele tem disponível. Vai ser uma obra mais ou menos perfeita, de acordo com a perfeição do material que ele possua, da qualidade do material que ele possua. E aí, segundo ele, essas construções nossas aqui na Terra não são assim tão perfeitas quanto as do plano espiritual, devido à condensação pesada da nossa atmosfera, dos fluidos pesados aqui da crosta terrestre, que é duríssima. E neste caso, vai e prejudica constantemente as nossas ideações, as nossas construções. E aí ele diz na sequência, para encerrar, Humberto de Campos anotou que o orientador parou, movimentou a cabeça expressivamente e concluiu os seus esclarecimentos. Até aqui, tudo lógico, tudo razoável. Ou seja, tudo isso que acontece no plano físico, comparando-se com o plano espiritual, tudo lógico e razoável, perfeitamente aceitável, conforme ele explicou anteriormente, devido aos fluidos pesados que nós temos aqui na Terra. E aí ele diz, acontece, porém, aí ele explica que existe um grande problema. Acontece, porém, que nos últimos tempos, alguns de nossos companheiros deram notícias de nossas organizações aos homens encarnados. Então aqui ele fala que alguns dos nossos companheiros do plano espiritual, trouxeram notícias aqui para a Terra acerca das organizações no plano espiritual. E aí podemos pegar como exemplo dessas notícias a obra de André Luiz, aqueles 13 livros que compõem a coleção Vida no Além, que começa com o livro Nosso Lar, em que André Luiz nos traz notícias maravilhosas, belíssimos relatos acerca da vida no plano espiritual, inclusive trazendo as informações acerca da colônia Nosso Lar, que é uma verdadeira cidade, uma verdadeira metrópole no plano espiritual. Na época, quando André Luiz escreveu esta obra, lá na década de 30, final da década de 30, início da década de 40, do século e milênio passado, segundo ele, a colônia Nosso Lar já tinha 1 milhão de habitantes. Então aqui, Humberto de Campos lembra acerca disto, que esses companheiros deram notícias aqui para a Terra acerca destas organizações no plano espiritual e que causou um tumulto aqui na Terra. E aí ele diz, e
e sabem o que se verificou? Então ele questiona, quando nós começamos a receber essas notícias do plano espiritual, ele pergunta, vocês sabem o que realmente aconteceu em relação a estas notícias? Aí ele disse, há grande barulho em torno de nossos correios. Então ele disse que quando começou a chegar essas notícias aqui na Terra, aconteceu um grande barulho, que estava acontecendo um grande barulho em volta, em torno dos médiuns, que ele classificou como sendo nossos correios. Os próprios copistas, ou seja, os próprios médiuns de nosso esforço, respiram imensa revolta. Então ele diz que muitos médiuns, muitos copistas que estão copiando, recebendo as informações que são resultado do esforço do plano espiritual, estavam revoltados. E aí ele diz, dizem que não temos personalidade, que os mortos, aí ele coloca os mortos entre aspas, porque não são mortos, estão mais vivos do que nunca, que os mortos são plagiadores dos vivos. Na verdade é o inverso. Os vivos, os ditos vivos, que ele coloca entre aspas também, que somos nós encarnados, somos plagiadores dos mortos. E aí ele diz que desta forma que os mortos são plagiadores dos vivos, que nossas cidades, leis, instituições e equipamentos, que toda a nossa multimilenária estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Então aqui ele fala, ele lembra que tem esse problema, que muitos encarnados aqui na Terra dizem desta forma, que os mortos não têm personalidade, que as cidades que eles citam, que as leis, as instituições, equipamentos, são tudo copiado aqui da Terra. E ainda ele diz da seguinte maneira, se pudessem, ele fala que estes encarnados que pensam desta forma, se eles pudessem, moveriam ação judicial contra os desencarnados perante ou junto aos gabinetes da engenharia divina. Então aqui ele fala que muitos encarnados que pensam desta forma, que o plano espiritual estão plagiando o plano material, que se pudessem moviam ações judiciais, protocolando estas ações nos gabinetes da justiça divina. E aí ele encerra, não julgam tudo isto espantoso e incompreensível? Então ele encerra a reunião fazendo este questionamento àquela pequena plateia que estava ali com ele. Vocês não julgam que tudo isto seja espantoso e incompreensível? E aí Humberto de Campos diz que ninguém respondeu daqueles que estavam ali presentes nesta reunião no plano espiritual, ninguém respondeu aquele questionamento, mas porque o nobre instrutor sorrisse francamente, a nossa gargalhada, ou seja, a gargalhada de Humberto de Campos, se espalhou de forma geral e envolvente e cristalina. Então aqui encerra Humberto de Campos estes esclarecimentos acerca do nosso comportamento aqui na Terra e acerca do comportamento do plano espiritual. Muitos aqui na Terra, imaginando e até mesmo dizendo que o plano espiritual fazem plágios, ou seja, copiam as coisas aqui do plano físico, sendo que em verdade, conforme nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra, toda a Terra, tudo que nós temos aqui, tudo que nós materializamos aqui, é uma cópia do plano espiritual. Uma máquina que vamos colocar entre aspas, inventada aqui na Terra, ela já existe no plano espiritual há muito tempo. Uma tecnologia que aparece aqui na Terra, que sai da mente de alguém, vamos colocar entre aspas, essa mente de alguém, ele apenas recebeu a intuição do plano espiritual. É lógico, teve todo o esforço dele em estudar, teve todo o esforço dele em fazer testes, muitos testes, assim como aconteceu com Thomas Edison em relação à lâmpada, mas a lâmpada já existia no plano espiritual quando Thomas Edison
materializou aqui através do seu esforço, a sua dedicação. Não estamos aqui de forma alguma falando que não devamos nos esforçar e que estes descobridores, estes cientistas, esses engenheiros não trabalham, que não devam trabalhar. Precisamos sim continuar trabalhando, fazendo a nossa parte e com a mente aberta para recebermos sempre as boas intuições do plano espiritual, que constantemente estão dispostos e com disposição, estes espíritos amigos, em nos auxiliar. Sem sombra de dúvida que todas essas descobertas na área da medicina, atualmente, nestes últimos anos, em especial, em relação à vacina para a imunização contra o novo coronavírus, quanto trabalho foi realizado com o amparo, a assistência, a intuição, a boa intuição do plano espiritual. Nossos cientistas trabalharam muito, dedicaram muito tempo para realizarem estas descobertas recebidas do plano espiritual. Que possamos refletir acerca disso e continuarmos o nosso trabalho, realizando a tarefa que nos compete aqui na Terra. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs.